Então, pessoal, boa tarde novamente aí a todos. Meu nome é André, eu tenho um blog sobre jogos de tabuleiro, Jogando Mais, e fui convidado aí pelo Arnaldo e pelo pessoal para ajudar vocês aqui, fazer esse momento bacana sobre jogos de tabuleiro, neuroeducação, neurociências. E nós temos aqui conosco hoje dois convidados muito especiais para falar a respeito desse assunto. Eu tive a honra de conversar durante a semana com eles, entender mais o trabalho de cada um deles. Nós temos a Liana Tubelo, que ela é especialista em neuropsicologia e também mestre em educação lá pela PUC, acho que no Rio Grande do Sul. E também temos o Glaucio Aranha, que é um pesquisador e professor também nessa área de ludicidade e neuroeducação. Então, vou pedir então para a Liana explicar um pouquinho sobre o trabalho dela, sobre o que ela faz, se apresentar aí para a gente, depois o Glaucio, e aí nós começamos então o nosso bate-papo. Boa tarde, pessoal. Saudações lúdicas a todos. Então, eu sou professora de educação física, tenho especialização em neuropsicologia, ciência do movimento humano, também no método Montessori, que é o método que eu atuo enquanto alfabetização, educação, né? E trago essa vertente das neurociências, que é a neuropsicologia, para dentro da educação, para entender, compreender o desenvolvimento humano. Além disso, eu sou concursada na Prefeitura de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, e coordeno uma das maiores brinquedotecas do mundo, que tem 407 metros quadrados, e é a única que tem uma organização pensada dentro da neuropsicologia. Então, a gente mapeia o movimento lúdico da criança dentro da brinquedoteca e faz pesquisas com isso. Dentro, então, desse meu trabalho público, eu atendo 22 escolas, mais de 60 mil educandos já atendidos de 2 anos a 60 anos, trabalhando com brincar e com jogos. E, paralelo a isso, eu sou uma das membros, direção da Brincadeiras e Jogos, da página Brincadeiras e Jogos, cujo mentor, cujo diretor principal é o Tiago Aquino Paçoca. Lá nós desenvolvemos trabalho com ciência, com publicação de livros, cursos online. Então, nós temos o Lab Brincar, o Arnaldo tem o Lab Jogue, né? Nós temos o Lab Brincar. E, basicamente, é isso. A gente trabalha 24 horas em cima de conteúdo, de ciência do brincar. E o trabalho que eu desenvolvo sempre é ligado ao brincar, né? A neuropsicologia do brincar. Legal, muito bom. Agora eu queria pedir para o Glaucio, acho que ele está com problema com a câmera lá, mas você está conectado no áudio, Glaucio? Você conseguiu? O Glaucio apareceu. Tudo Alô, bem, Glaucio? me ouviu, André? Agora estou te ouvindo. Tá, eu tava com uma dificuldade aqui, tive que mudar de computador. Tudo bem. Agora já estamos te vendo aí. E eu então queria pedir para você se apresentar aí para o pessoal, explicando a sua área de atuação, o que você faz, para na sequência a gente começar então o nosso bate-papo. Eu atuo na área de neurociências e estudos de narrativa e ludicidade. Então, venho de uma tradição meio eclética academicamente, que eu venho do direito e letras, passo pela comunicação, depois pela literatura e termino na neurociência, no caminho de mestrado, doutorado até neurociência, em que eu na verdade, fui pesquisando e fazendo esse percurso acadêmico um pouco inusitado, justamente por conta do objeto jogos, que eu fui cada vez mais tentando trazer, né, a questão dos jogos para dentro de um olhar mais refinado, cognitivo, pelo olhar da comunicação, vendo a forma, pelo olhar dos estudos literários, vendo o conteúdo, e acabei na neurociências, vendo a parte do receptor, de como era absorvido. Hoje eu sou o co-coordenador de uma das linhas de pesquisa
do grupo de pesquisa Neuroeduc, é o Centro de Estudos em Neurociências e Educação. Lá nós temos diversas linhas de pesquisa e, dentre elas, uma voltada para a questão da ludicidade, que é a que eu coordeno. Um trabalho bem interessante mesmo, viu? Até pelo seu currículo, passando por diversas áreas, como direito e literatura, até chegar à neurociência, realmente é bem abrangente. Então, pessoal, para a gente começar então esse nosso bate-papo mais voltado ao nosso assunto da parte da neuroeducação, eu queria começar aqui propondo para a Liana uma pergunta que é uma pergunta que parece uma pergunta simples e básica, mas que, pelo que eu andei olhando, não é tão simples assim, que é: existe alguma diferença entre brincar e jogar? Porque muitas vezes o pessoal usa os termos de uma maneira intercambiável ou separa, fala, o jogo não é brinquedo, brinquedo não é jogo. Então, queria ouvir da Liana se realmente existe alguma diferença entre brincar e jogar. Então, nós temos várias áreas de conhecimento que trabalham esses dois termos e se debruçaram sobre o desenvolvimento humano para compreender, né? Mas, se você olhar para o inglês, brincar e jogar só tem uma palavra, né? Play. Em francês, jouer, é brincar e jogar. Juego, em espanhol, brincar e jogar. Mas, na língua portuguesa, nós temos essa separação, que eu acho muito adequada, né? Eu penso ser muito adequada, porque o brincar vem da etimologia da palavra vínculo, que é construção do vínculo comigo, com os objetos, com o outro, com o ambiente. E jogar vem de jogos, de divertimento, entretenimento, né? Se eu pensar em Vygotsky, ele traz que o brincar, junto com o pensamento do Piaget também, o brincar, ele se desenvolve do exercício ao simbólico, a regras, né? E Vygotsky vai dizer que no brincar, antes da regra vem o simbólico, é o simbólico para depois a regra. E o jogo acontece ao contrário, o jogo é norteado pela regra e pode ter sim o simbólico, é só a gente olhar para o RPG, por exemplo, né? Então, eu vou trazer para você dois objetos. Um objeto que é antropológico, tem 3.500 anos que ele existe, criado no Egito Antigo, que é a escada de Maracá, ou escada de Jacó. Mas antes da criança começar a fazer esse movimento, ela primeiro observa e sente o objeto, né, com os seus sentidos. Então, vai trabalhar esse somato sensorial, né? Então, ela vai perceber peso, cheiro, ela vai cheirar com o seu bulbo olfativo, sentir o cheiro, será que isso é bom, é ruim? Né? Chamar lá na sua memória ancestral. Aqui no INSER da PUC, nós temos grandes neurocientistas da aprendizagem social, entre eles o André Palmini, que foi uma pessoa que me levou a estudar a substância cinzenta periaquedutal, uma região que é responsável pelo medo e a dor, mas que nos traz uma memória ancestral, que ajuda a compreender os fenômenos que a gente experimenta. Então, o brincar traz essa relação de despertar, de descoberta. Já o jogo, eu trouxe aqui o RPG para vocês, né? Que é um mote aí do Gencom, né? O RPG. Então, eu vou trazer uma curiosidade. O RPG tem mais de 8.000 anos. Olhem só. Esses são as primeiras esferas polidas, são esferas neolíticas que estão no Museu Britânico de Londres. E a criatividade do homem já era tão, né? A revolução cognitiva acontecendo e a revolução cultural, como pode essas esferas neolíticas, né, parecerem com os sólidos platônicos, com os poliedros platônicos?
como pode isso num homem tão ancestral, né? Então, a gente subestima a nossa capacidade enquanto ser humano. Então, eu trouxe esses dois objetos, como este representando o jogo. Quando a criança olha para esses dados, ela já pergunta como se joga? Porque ela já tem uma noção de que existe uma regra para ela. Agora, quando eles pegam um objeto como esse, eles nem perguntam, eles vão experimentar. Então, o caminho que eu fui estudando do brincar, né? Aqui eu peguei um cérebro, aqui está o frontal, occipital, a nuca, a testa. Dentro, o que a gente começa a perceber no movimento do brincar, e aí o Risolati, né? Giacomo Risolati nos ajudou muito a compreender quando foi estudando e descobrindo os neurônios espelhos. Existe um movimento mais horizontal dos impulsos nervosos no brincar por causa do pré-cúneus, que é a área que vai nortear a imaginação, junto com a área cognitiva do pré-córtex. E essas áreas já estão ativadas com 32 semanas de gestação, de vida intrauterina. Né? Quem nos diz isso é Roberto Lente, que Glaucio com certeza conhece com grande intimidade, né? Esse grande neurocientista nosso, eu sou apaixonada por Roberto Lente. E já o jogo nos traz um instinto que vem mais verticalizado, que vai trabalhar com os nossos instintos primitivos da competição. Então, tem jogos que nos levam até aquele sentimento de luta ou fuga, né? Mas ambos vão trabalhar com o nosso núcleo accumbens, nosso núcleo de recompensa, vai nos dopaminar, né? Vai nos trabalhar também com a serotonina, endorfina, são muitos neurotransmissores aí envolvidos. Mas foi isso que, dentro dos meus estudos, eu percebi, com a ajuda de muitos neurocientistas que vêm trilhando nesse universo da compreensão da aprendizagem social, porque tanto brincar quanto jogar, eles estão dentro da aprendizagem social, e aí vai aparecer o sistema de neurônios espelhos, mas é muito conteúdo para a gente ver, então eu vou parar por aqui. Mas eu já ia pedir para você explicar para a gente. Você consegue explicar, então, rapidamente ou resumidamente, se for possível, essa ideia dos neurônios espelhos? Que eu confesso que eu li um pouquinho a respeito e falei, olha, isso daqui é interessante. Você consegue dar uma pinceladinha para a gente? E ainda é muito recente, porque foram descobertos em 1998, né, pelo Giacomo Risolati, um neurocientista italiano, e seus colegas. Mas eu dei uma olhada ontem no PubMed, né, dando uma olhadinha de quantos, hoje temos, quantas publicações sobre neurônios espelhos temos, 1.687 só, de 1998 a 2020. É muito pouco, né, Glaucio? Ele que é um grande pesquisador sabe que isso é muito pouco, mas de neurônios espelhos associados ao jogo, só 136 publicações. É muito pouco. Então, o sistema de neurônios espelhos é responsável pela empatia, pela teoria da mente, pela imitação. Então, a criança, ela até os 3 anos de idade, tem um terço do seu cérebro dotado desses neurônios incríveis, que são os neurônios da imitação, né? Eles são os neurônios para a nossa sobrevivência, aprender a ser em sociedade, a sobreviver. E na criança autista existe uma redução, né? Por isso tem muitos estudos voltados para o autismo quanto aos neurônios espelhos. E dentro dessa vertente eu trabalho com o jogo simbólico para estimular esse desenvolvimento da empatia e da imitação com as crianças. Eu fiz uma apresentação de trabalho no Brain do ano passado, em Brasília, exatamente sobre o jogo simbólico e a estimulação, né, a importância da estimulação do jogo simbólico com o autismo.
Então, basicamente, os neurônios espelhos fazem isso, eles nos ajudam a ter empatia, a imitar uns aos outros e o ambiente, né? A aprender socialmente. Muito interessante, bacana demais mesmo. E realmente faz toda a diferença você ter esse entendimento justamente na hora de aplicar as metodologias para brincar, para jogar e trabalhar de uma maneira realmente que vá desenvolver a criançada. E agora, então, eu vou pular um pouquinho para o Glaucio, que está ali só ouvindo toda essa conversa bacana. E eu queria pedir para o Glaucio falar um pouquinho para a gente sobre a relação entre a ludicidade e essa parte da neuroeducação. Como que isso se relaciona, como que esses dois conteúdos conversam. Ativar o áudio aqui. André, a parte da neuroeducação e do estudo da ludicidade é bem interessante, mas vale, inclusive, a pena... o termo neuroeducação, muitas vezes, ele é veiculado e fica pouco claro o que é que está buscando essa área específica. Então, um aspecto que aí é importante notar, até porque hoje parece uma tendência, um boom de usar o prefixo neuro na frente de muitas coisas e acabam surgindo muitas neurobobagens por aí, com o fim unicamente de balizar cientificamente coisas que às vezes não têm cientificidade nenhuma. Quando eu falo em neuroeducação, propriamente dito, deve ser entendido aí como uma área de estudo que trabalha a interação entre ciências cognitivas, neurociências e educação. O termo, principalmente, ele começou a surgir em 2004, quando a INBS, a International Mind, Brain and Education Society, que é uma sociedade científica internacional, ela deu início a essa proposta de entendimento de como é que essas grandes áreas ligadas ao estudo do sistema nervoso podiam contribuir para melhorar a educação de algum modo, justamente com uma visão multidisciplinar, né, em prol desse desenvolvimento dos recursos educacionais, também para a compreensão dos próprios processos de desenvolvimento cognitivo que estão implicados na educação. Isso incluiu desde, no caso dos jogos, aspectos de uso e relação com quadros patológicos, que chegam a afetar o processo de ensino e aprendizagem, até mesmo a relação aluno-ambiente, autismo, distúrbio de aprendizagem, o jogo pode ajudar, não pode ajudar, como é que ele pode, a atividade lúdica pode contribuir com isso. E aí, nesse sentido, o interesse maior da neuroeducação acabou sendo proporcionar um melhor entendimento dos processos de ensino e aprendizagem, propondo essas soluções, aí sim, cientificamente estruturadas para algumas questões que eram apenas intuídas, sem uma validação, muitas vezes, no campo da educação. Então, surgiam, às vezes, em caráter ensaístico, a questão, o jogo pode ajudar a melhorar a memória. O que esse viés da neuroeducação fala vamos testar, vamos ver se realmente ajuda. A questão dos jogos digitais, eles vão ser melhores que um jogo de tabuleiro, que um jogo presencial. Isso encontra-se, às vezes, trabalhos no campo da educação no pode ser, e o que se voltou para fazer com os pesquisadores do campo da neuroeducação é aplicar essas perguntas. Já haviam muitas perguntas, e foram, com isso, abrindo diversos campos de estudo. A ludicidade, entre eles, que é um dos que eu trabalho ao lado, ludicidade e narratividade. Eu comecei com a questão de narratividade nos jogos eletrônicos, e depois acabei abrindo os dois campos em paralelo com perguntas diferentes. Então, é um estudo neuroeducação aqui, no que eu estou falando, que é o sentido propriamente dito da palavra, é esse estudo neurocientífico aplicado aos jogos e aos recursos baseados em jogos. E uma coisa importante que a gente precisa ter em mente é
que uma aula com características lúdicas não precisa ter jogos no sentido formal de um tabuleiro e objetos concretos. O que traz a ludicidade para a sala de aula é, muitas vezes, a atitude lúdica do educador e dos educandos. E é uma coisa bem complexa. Pode parecer, não, vou levar só um jogo e está funcionando. Mas não, porque assumir essa postura implica num processo de sensibilização dos alunos, promovendo o interesse deles, a atenção, a motivação para o jogar, porque sem esses elementos o educador não consegue a adesão e a formação desse pacto lúdico, e sem a consensualidade, voluntariedade do aluno na condição de jogador, não existe jogo. O jogo é uma condição, como a colega colocou, a regra é um aspecto importante, e existem, nesse entorno, outros elementos também que vão contribuir para isso, e um deles é a questão da voluntariedade. Tem uma série de trabalhos, complementando até a fala anterior... Bebeto, para! Oi? Complementando aquela fala anterior sobre a origem etimológica do brincar, o termo ludicidade, aí puxando até complementando, né, aquela informação que foi colocada, a questão do jogo, se for pegar a palavra ludicidade, que vai remeter à ideia de lúdico, então está com uma raiz latina no ludus, que é justamente o que a colega falou, que tinha esse sentido híbrido, de brincar e jogar. O português não é uma língua muito transparente, as palavras, a gente acaba ganhando muitos sentidos, muitos sons e muitas... a nossa diferença entre o ser e o estar, que em outras línguas não está presente, e que na nossa está essa diferença entre jogar e brincar, e que vai ganhar um sentido muito, muito distinto, e eu concordo com a colega ali, e muito apropriado, porque são coisas diferentes. É possível olhar a ludicidade de diversos ângulos. Se pegar, por exemplo, o livro Reflexões, a Criança, o Brinquedo e a Educação, do Walter Benjamin, você tem um trabalho todo voltado para a ludicidade a partir de um viés histórico-social. Se você pega o trabalho do Tezuko Kishimoto, nos Jogos Infantis, do Gilles Bruguière, no Jogo e Educação, por exemplo, é um trabalho todo voltado para o viés sociológico. Tem autores que pegam o lúdico a partir da sua função terapêutica, como Melanie Klein, Bruno Bettelheim, Winnicott. Mas aqui, quando a neuroeducação olha para a ludicidade, o campo está buscando uma aplicação. É um olhar no que efetivamente acontece nesse espaço de educação. E a minha orientação, por exemplo, eu trabalho por todo esse trânsito entre comunicação, letras, com um autor que, na verdade, é um linguista holandês, também historiador da cultura, que é o Johan Huizinga, que eu reputo ser um autor essencial para quem trabalha na área de jogos, mesmo que não na área de cognição específica. Ele tem um ensaio importantíssimo, que é o Homo Ludens, foi publicado em 1938, mas ainda é uma base de discussão, uma fonte de teorização importantíssima. E ele vai partir do pressuposto justamente de que o jogo seria algo inato ao homem, considerando aí uma categoria absolutamente primária e essencial à própria vida. O Huizinga chega a dizer que o jogo ele é anterior à própria cultura. A cultura nasceria da lógica do jogar. Por exemplo, um modelo de interação cultural nesse sentido, nós podemos pegar com o bebê. O bebê em relação aos pais, ele sorri, ele observa que os pais sorriem em retorno, e que se ele sorrir novamente, fazendo uma gracinha, o pai vai sorrir mais, ainda vai chamar mais gente para ver ele, e essas outras pessoas sorriem também, e aí ele tem um jogo em que todos ganham. E nessa hora já se estabelece uma regra. E torna aquela relação uma relação gâmica, uma relação de jogo.
ele foi descoberta uma forma, aí o próprio pai depois chega na criança ou a mãe já vai fazer a gracinha sorrindo, esperando o sorriso. Pronto, a regra foi estabelecida. Então, a cultura do sorriso e do afeto se estabelece a partir dessa relação de jogo que ali surge. Então, a ludicidade ela é importantíssima até para a condição humana. A cultura se vale muito dessa questão lúdica. E como foi dito antes, o grande diferencial do jogo é ter uma regra. Por mais simples que seja, é isso que vai diferenciar do brinquedo. Se uma criança, o brincar está naquela criança que pega um carrinho e passa o carrinho na parede, passa o carrinho no chão, na mesa. Ele está se divertindo? Sim. Há um prazer, há um deleite com aquilo? Sim. Mas não há uma regra. É aleatório, movimento pelo prazer que o próprio brinquedo vai dar. O jogo tem um quê? Tem um degrau aí, que é essa regra que, como eu falei, por mais simples que seja, estabelece uma complexidade muito grande. Vale destacar também, desculpa, que eu tenho essa matriz de pensamento do Huizinga forte, e ele vai colocar alguns outros elementos que são importantes, inclusive, para o educador ter, quando ele pensa em colocar, eu vou utilizar jogos na minha aula. Ok, mas utilizar jogos na aula, é o que eu falei, a ludicidade não está em levar um jogo, nem tampouco em desenhar um jogo na sua cabeça e você acha que aquilo vai ser um jogo e vai ser educacional. Não, cuidado. Então, olha só, eu não vou falar em partes o que é o conceito do jogo para Huizinga, mas é um conceito complexo que vale a pena falar um itemzinho. Olha só, ele vai começar dizendo que o jogo é uma atividade de ocupação voluntária. Primeira dica para o professor e até mesmo para o desenvolvedor de jogos. Eu vou pegar todos os alunos e eles vão ter que jogar isso. Se eles vão ter que jogar, não é jogo. O jogo é uma atividade de ocupação voluntária. Tem que haver essa adesão. Senão é quase uma pena. Eu tenho uma tarefa a cumprir, eu não tenho um jogo. E deve ser exercido dentro de certos limites de tempo e espaço. Aí você pensa, mas peraí, se eu jogar RPG via Zoom em tempos de quarentena, ou Discord, seja lá a plataforma usada, eu não estou num espaço delimitado. O jogo ele pode se estender por 1 hora, por 4 horas, sabe-se lá quanto. Eu já joguei partidas de War, que a gente parava o tabuleiro e falava, gente, amanhã à noite a gente continua. Só que você chega a um fim. E é nesse sentido que você tem aí um limite de tempo. Se você fala, aquela partida de War durou 3 dias, você tem um limite de tempo. Se você fala, o jogo de RPG aconteceu no ciberespaço, você tem um limite de espaço, que é justamente o ciberespaço. Então, é outro elemento importante de ser considerado para perceber se algo é um jogo ou não. E a atividade do jogo ela está desenvolvida sempre segundo regras, e essa é uma expressão importante para o Huizinga, são regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias. O que é? Pode parecer estranho, mas vou trazer um exemplo prático que fica bem evidente. Nós combinamos que vamos jogar Scotland Yard. Ok, cada um senta, escolhe seu peão, tira-se o caso da vez. Só que num determinado momento eu falo, não gostei da regra não, vocês continuam jogando nela, eu vou jogar por uma outra. É inconcebível. E o jogo não está fluindo. Por quê? Porque para ser jogo, as regras têm que ser livremente consentidas, todo mundo tem que concordar, até que você pegue a regra e fale, gente, vamos usar uma regra alternativa em relação a esse ponto. Pronto, houve o livre consenso. Já é livremente consentida. Mas uma vez iniciada, é absolutamente obrigatória. Aquela regra se impõe para todos. E o jogo ele tem que ser dotado de um fim em si mesmo. E aí é um erro clássico em muitos jogos que se pretendem ser educativos. Olha, eu vou fazer um jogo para ensinar o aluno a lavar a mão em tempos de Covid. Não, por isso que muitos jogos educativos não têm adesão do alunado. A finalidade do jogo é o jogar, é o próprio jogo. Ninguém vai pegar um jogo para estudar. Ele pega o jogo para jogar. A melhor estratégia do
professor, ou daquele que não precisa ser um professor, mas está na função de educador, utilizar, por exemplo, o contexto do jogo para... Eu não vou entrar nisso, que é a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel, mas uma pincelada muito rápida, o Ausubel vai dizer, olha, você ensina a partir de elementos que já estão na cabeça, na mente do seu aluno. Então, você pode utilizar o jogo, por exemplo, para estabelecer esses elementos subsunsores, colocar esses ganchos, que na hora de ensinar o ensino formal, você vai lá e resgata por aí. É uma forma que dá muito mais fruto do que investir em criar um jogo de conteúdo que a sua finalidade é o ensinar pura e simplesmente. Então, lembrar sempre dessa parte, inclusive desenvolvedores, no sentido de que a finalidade do jogo é o jogar. Ah, mas espera aí, eu gosto de card game, participo de um campeonato e tem um prêmio no final. Eu quero ganhar um deck especial que vai ser dado como prêmio. Ainda assim, a sua finalidade é o jogar. Quer ver como eu provo isso fácil? Se você pegar para esse jogador, falar, olha aqui, peguei o deck que você queria, está aqui na sua mão, você não vai participar do campeonato não, mas você teve o prêmio. Ele jogou? Não. Se ele participou de toda a evolução do campeonato na última mesa, com o duelista adversário, ele perdeu, ele não ganhou o prêmio, mas ainda assim ele jogou. Ele passou pela experiência de jogar. Então, um campeonato, por exemplo, de Magic, de VTS, podem exemplificar bem essa questão da finalidade. A finalidade do jogo é o jogar. Se você vai pensar educação em relação a isso, como você vai se apropriar do jogar. Como você vai usar o jogar para envolver, motivar, e aí é uma parte importantíssima na aprendizagem, que é a questão da atenção e da motivação. Uma vez motivado, aí você ganhou esse aluno. E a gente entra aí na penúltima parte que o Huizinga vai falar. Esse jogo vem acompanhado de um sentimento de tensão e alegria. Duas palavras de tradução péssima, tá? É traduzido como tensão e alegria, mas não é essa a intenção do Huizinga. Por quê? Porque tensão, a melhor tradução nesse contexto, em vez de ser literal, seria dizer expectativa. Se você joga uma carta, tá num jogo de buraco, você joga uma carta, a sua expectativa eu espero que essa carta chegue no meu parceiro, eu espero que essa carta não me serve e não vá servir para o outro. Então, existe tensão. E do ponto de vista neurocientífico, tensão, estresse, não é ruim, nem é bom. Tensão e estresse é um fenômeno. Dentro de um certo limite, ele é bom, que é esse limite que o Huizinga fala. Ok? É aquele em que cria a expectativa, porque a expectativa e o estresse, esse tipo de estresse em níveis básicos, eles vão colaborar para que você se anime com aquilo que você está fazendo. Um jogo que gera essa tensão, esse estresse no nível controlado, ele ganha, é o jogo viciante. Você quer mais daquilo. E a alegria, também é outra tradição extremamente feliz, que no inglês você teria o enjoy, que não é a alegria, é o contentamento, é a satisfação. É uma mistura da atividade que você faz, te traz alegria por estar fazendo. Então não é simplesmente o jogo traz alegria, porque essa tradução ruim acaba levando muita gente a pensar o jogo como vamos jogar, todos sorriem. Não é isso. E por fim, de uma consciência de ser diferente da sua realidade cotidiana. Se a gente vai jogar War e você fala, essa bolinha preta é um exército, pronto. O pacto lúdico estabelecido naquele momento o que você está jogando é uma realidade. Essa bolinha a branca e essa bolinha azul são 2 exércitos. Essa bolinha um pouquinho maior são 10 exércitos. Aí você fala, não, mas ela não proporciona. Ninguém vai questionar no jogo. Proporcionalmente, a bola maior não tem o tamanho de 10 da menor. Não precisa. É justamente esse aceite de um mundo, vou puxar um termo da literatura, que é o mundo exegético, o mundo daquela ficção estabelecida, é dada como real, é dada como estabelecida por todos.
Então, para pesquisa em neuroeducação, interessa muito a compreensão do lúdico como isso, como a questão da velocidade, da eficiência, do armazenamento de conteúdo aprendido, mais especificamente memória, mas do armazenamento desse conteúdo como ferramenta no processo de aprendizagem. Tanto, e aí vai em dois sentidos. E aí eu acho que, finalmente, eu estou um pouco respondendo, chegando no final da questão, é porque eu precisava passar nisso para ser entendido o que eu vou falar agora. Onde é que está o encontro dessa neuroeducação com a ludicidade? Além de tudo que eu já falei, está na criação de dois ramos quase, eu digo quase exclusivos, não é que a psicologia não possa analisar, não é que a comunicação não possa analisar nem nenhum outro campo, mas o recorte específico da neuroeducação segue normalmente aí em relação ao lúdico, tá? A neuroeducação se preocupa com outros temas também, mas em relação ao lúdico, em ver, de um lado, como o conhecimento neurocientífico pode contribuir na compreensão do processo de ensino e aprendizagem, explorando o potencial de variados temas, de variados jogos, de variadas práticas lúdicas em aula. E um outro viés, que vai um pouco mais para a linha do desenvolvimento, como é que nós podemos, já na origem, desenvolver ferramentas educacionais pautadas dentro da lógica, dentro dos esquemas cognitivos que remetem ao jogar. Então, essa segunda vertente, ela se aproxima, ambas são muito focadas nas neurociências cognitivas. Essa do desenvolver algo para ser aplicado tende a dialogar mais com a psicologia, na parte de esquemas cognitivos, esquemas mentais, expectativa de usuário, também com a área de inteligência, desenvolvimento de projeto, engenharia de produção e outros campos. É sempre uma investigação multidisciplinar. No núcleo, por exemplo, nós trabalhamos, em geral, nas nossas análises, sempre com debate envolvendo o professor Alfred Scholl, que é neurocientista de base, que a gente chama de base de bancada. Imagine, vai para o laboratório de biologia. É isso que a gente chama de pesquisa básica. Mas também trabalha na área cognitivista. Eu, que tenho esse background de comunicação, literatura, um pouco mais humanista, minha pós-graduação é que foi para biofísica, e temos também psicólogos, fonoaudiólogos e educadores para tentar compreender isso. Então, uma coisa que fica aqui, o olhar da neuroeducação para esse cérebro trabalhando no lúdico não é só do estudante, não é pensar uma linha reta. Muito pelo contrário, é pensar que existem diversos agentes nisso. Então, tanto quem desenvolve um jogo, quanto quem é o usuário desse jogo, ele faz parte de toda essa ecologia. E deve ser olhado, é interessante olhar para todos eles. Desenvolver um jogo para alguém ou implementar estratégias lúdicas para o ensino envolve inequivocamente esse processo de pensar em diversos graus para que você tenha eficiência. Tá? É um processo de produção. Eu vou... Entendi. E teve uma coisa que você falou que chamou minha atenção, e acho que também do pessoal, dessa relação do jogo educacional, da proposta de se criar um jogo educacional. E pelo que você comentou, então, todo jogo tem um fim em si, que é o jogar. E você, então, entende que muito material produzido nessa linha de jogos exclusivamente chamados jogos educacionais, eles não estão se atentando a esse detalhe? Porque você vê muito material, Sim. muitos jogos sendo criados com um viés único e exclusivamente, pelo menos com uma roupagem educacional. Falar, esse jogo aqui é um jogo educativo. Isso. Como parece que o outro jogo não é educativo. É um jogo para jogar e um jogo para educar. Quando, na verdade, essa ideia do jogo tendo como finalidade o jogar,
um professor, por exemplo, pode se apropriar de dominó para ensinar matemática. Ele não precisa necessariamente que desenvolva um outro. Ele pode utilizar o War, que eu já citei aqui tantas vezes, mas para ensinar probabilidade. Então, todo jogo pode ser educacional. Os jogos ditos educacionais caem muito no que você está falando. Tem alguns que realmente atingem a sua finalidade, outros que partem de um princípio idealizado. E aí acabam... Sabe a tradição no Brasil, infelizmente, da lei que pega e a lei que não pega? A lei que não pega é aquela que ninguém acredita, ninguém sabe por que foi feita, porque está fora da realidade. Existe um pouco isso no universo dos jogos educativo. A pessoa pensa uma proposta muito boa, fala assim, a nossa criança vai adorar isso. Só que existe uma série de elementos que podem causar ruído. Um deles, ano que vem já faço 50 anos, cresci dentro de um paradigma. Se eu quiser achar que a criança de hoje, então meus filhos são gêmeos, têm 3 anos, se eu achar que eles vão necessariamente gostar do mesmo jogo que eu posso estar completamente equivocado. Então eu comprei, por exemplo, recentemente, para ilustrar isso, um jogo Pinote, que havia na minha época da Estrela, e que eles relançaram. Eu falei, talvez eles achem interessante. Acharam interessantíssimo, não para jogar como jogo. Assim como Pula Pirata. Porque quando ele foi veiculado, Pula Pirata, por exemplo, na minha época a ideia era quanto mais você consegue colocar espadinhas para que o boneco não pule. Os meus pequenos, eles jogam querendo saber quem vai conseguir acertar o pirata. Já é outra lógica. Em vez deles caçarem assim, o quanto eu sobrevivo sem terminar o jogo, eles já têm um olhar de eu quero atingir a meta. É um outro raciocínio. É um raciocínio de quem já brinca, por exemplo, num tablet. E que tem a lógica que ele tem que cumprir a missão. É dado um desafio e ele tem que cumprir o desafio. A lógica do vou só sobreviver até um momento inevitável onde o pirata é atingido, não se cumpre. O mesmo pode ser aplicado à questão do desenvolvedor do jogo educativo. Sim. Eu conheço trabalhos, uma proposta linda, mas você fala assim, olha, isso você fez para a sua cabeça de pesquisador ou de produtor. Você acharia interessante esse jogo, mas você tem que saber qual é, e aí uma palavra para quem trabalha nessa área importantíssima, endereçamento. A quem você está destinando. E aí, por isso que eu comentei que é importante uma equipe multidisciplinar, porque você vai olhar qual a idade. A criança já está trabalhando com pensamento concreto ou ainda está no nível do pensamento, ou ao contrário, já está no pensamento abstrato ou ainda está no concreto? Não, eu estou direcionando isso para crianças de 2 anos. Então, os jogos eles têm que poder ser tocados, você pode segurar, você tem que fazer um jogo que a criança não vai rasgar. Então, você tem que posicionar bem ali e saber para onde você está direcionando. Exato. É verdade. Liana, e sobre toda essa conversa aí a respeito de jogos educativos, como que você enxerga essa relação aí? Como que você lida lá na brinquedoteca? Você me contou que tem uma brinquedoteca que deu até vontade de conhecer. Então, como que vocês lidam essa questão lá dos jogos, dessa parte educativa? Bom, o que norteia o trabalho numa brinquedoteca é exatamente o que o Glaucio referiu sobre a questão da pulsão, né? O Winnicott vai trazer, a psicanálise vai trazer essa questão da pulsão do brincar, da intencionalidade do movimento volitivo, né? Do desejo. Então, a brinquedoteca é um espaço organizado onde o brinquedista tem uma função importante que é trazer pistas, fazer com que o ambiente se comunique com as crianças. Então, para isso, existe um código de cores, porque cor para a criança é código de linguagem. E eu trabalho também com a proxemia, que é uma ciência da linguagem dos espaços, que foi Edward Hall, um arqueólogo, que construiu, né, essa teoria. Então, eu trago a questão da relação íntima, pessoal, pública, né, todos os âmbitos
que nós devemos oferecer para as crianças. Então, a escola tradicional, que ainda oferece só uma forma de relação, ela está totalmente obsoleta, né? E a gente não se deu conta disso ainda. Então, a brinquedoteca eu vejo como a sala do século XXI, a sala de aula do século XXI, que seria uma sala que oferece diferentes estímulos, diferentes áreas do conhecimento. Eu tenho praticamente todas as áreas possíveis dentro da brinquedoteca. E as crianças, ao entrar, são recebidas. Eu faço um ritual de acolhimento em uma linha montessoriana. Então, eu inseri alguns princípios Montessori, que é uma pedagogia científica criada por Maria Montessori, uma médica psiquiátrica, com base em Eduardo Segan e Jean Itard, que são os pais da educação especial. Então, eles nos deram aí a ideia de que é através dos sentidos que a criança aprende. Então, a brinquedoteca traz material tridimensional de experimentação nos diferentes sentidos, todos os nossos sentidos, onde a criança tem de 30 a 40 minutos de autonomia para interagir com todos os ambientes que ela quiser. Isso fazendo sozinha, ou em diálogo com um outro, ou um trio, né? A gente estabelece certas regras de convivência social e usamos um tapete. A criança desenrola, tem tapetes enroladinhos em cada pilar da brinquedoteca, ele é octagonal. Quando você entra na nossa brinquedoteca, você tem a noção do todo, você consegue enxergar todas as crianças brincando. E quando eu falo crianças, estou sendo assim, estou limitando, porque eu tenho adolescentes, eu tenho adultos do EJA que brincam, jogam lá também, e tem adultos de educação especial, né, com necessidades especiais de 60 anos, que também jogam e brincam nesse espaço. No lado direito da brinquedoteca, eu coloquei todo o lado simbólico, né? E as representações sociais, né? O que alguns teóricos vão chamar de faz de conta, eu não uso esse termo, eu uso o simbolismo e as representações sociais. E do lado esquerdo da brinquedoteca eu tenho estímulos para o hemisfério esquerdo do nosso cérebro, para o pensamento adulto, as regras, a matemática, a linguagem escrita, né? Então, são alguns mapeamentos que eu fiz e assim eu consigo saber como a criança está se desenvolvendo no pensamento, né? na forma de pensar. É bastante interessante. Todos os materiais que nós temos são brinquedos, e brinquedo é uma palavra muito antiga, só dando aqui para vocês uma ideia. Platão referiu há 400 anos antes de Cristo, brinquedo seria qualquer coisa, né? Assim como o próprio Vygotsky fala, eles pegavam um pingente e movimentavam no rosto do bebê, porque se sabe hoje, por teorias já construídas por Moser, né? pelo casal May e Eduardo Moser, ganharam o prêmio Nobel em medicina pela descoberta das células place e células grid, que são células de local e de mapeamento, de construção da memória espacial. Isso a gente vai ver em vários jogos, né? Vocês têm vários jogos que trabalham com memória espacial. Então, nós temos uma espécie de GPS humano que faz esse rastreio, né? Então, eles descobriram muito cedo, e só agora se sabe, a partir de 2015, que existem células específicas que descobriram que o bebê faz esse movimento sacádico, né? Ele faz o movimento de rastreio, mesmo porque o bebê até os 8 meses nem consegue visualizar muito bem as coisas à frente dele, né? O seu aparelho visual está ainda em desenvolvimento. Então, o movimento faz parte do brincar, mas num espaço indoor, como é a brinquedoteca, eu preciso estabelecer certas regras de convivência, né? Por isso eu uso a inspiração Montessori para trazer acalmar dessa criança. A criança brinca lá fora,
num espaço livre, mas dentro da brinquedoteca ela tem um caminhar suave, e é muito interessante porque o brincar, tanto como o jogo, se estabelece essas regras, como o professor falou, e a criança acolhe de uma forma, como dizendo, obrigado por me compreender, né? Existe uma linguagem do lúdico, né? Que é através da nossa expressão. Então, falando de pedagogia, eu indicaria para vocês, Regia Emília, estudar um pouquinho sobre didática do maravilhar-se. Então, o professor deve ser um encantador. A gente só vende o que a gente acredita. Então, para eu vender o jogo, eu tenho que gostar de jogar, eu tenho que, através dessas bolitas que nós temos nos dois, né, nos olhos, essa nossa janela para o conhecimento, eu preciso encantar o outro. E através da minha expressão, que é também uma memória ancestral, nós temos regiões no cérebro que são pequenas caixas de guardar imagens, né? Stanislas Dehaene é um grande neurocientista da atualidade que estudou o neurônio da leitura, e aí ele vai explicar que a janela das imagens do lado esquerdo vai se transformar em caixa de letras, né? No caso. É através do mapear a face do outro que eu sei se é ruim ou é bom. Então, se no jogo, no jogar ou no brincar eu não estou encantado, eu não vou encantar ninguém, eu não vou convidar ninguém a brincar. E além disso, complementando o que o prof falou, né, o prof. Glaucio, sobre a questão dessa intencionalidade, né, que o Huizinga traz muito bem, ele é um pai, dentro da filosofia, um pai do brincar e do jogo, é importante a gente compreender que o caminho para a aprendizagem também é autonômico, né? Esse ensinar, né? Ensinar, ele é quase que utópico, porque eu aprendo o que realmente eu reconheço, o que faz parte, né, de mim, o que eu já tenho aí, uma bagagem que me faz entender o que eu estou ouvindo. Por isso é importante trazer os exemplos, né, os exemplos vividos e a experimentação. No brincar, e o brincar só acontece pela experiência, eu preciso oferecer não só brinquedos, mas objetos, porque o próprio corpo é um objeto do brincar. Eu preciso oferecer experiências, e aí falando em educação, as propostas da BNCC, isso, didática do maravilhar-se, depois eu coloco aqui o livro, tá? Que tem os autores que falam sobre essa didática. Ah, legal. Alguém botou no chat aí. Então, é importante que a nossa escola atual abandone tudo que está aí. E agora, com a pandemia, isso ficou muito claro, que não funciona, porque os nossos educadores estão tentando fazer educação da mesma forma que fazem na sala de aula, né? No método tradicional. Então, não funciona. A gente precisa abandonar e reconstruir uma forma de ensinar, entre aspas, né? Na medida em que nós também, professores, aprendemos ao jogar, brincar com eles. E sim, brincar, jogar é um fenômeno de aprendizagem. Ele não é algo para se fazer no horário que não se está exercitando uma informação. Eu trabalho informações científicas com as crianças através do brincar. Eu ofereço fenômenos de observação para eles. Por exemplo, esses tempos, uma criança viu uma abelha morta próximo da porta da brinquedoteca. Aquilo já virou material lúdico de aprendizado. Nós já estabelecemos dentro de um potinho transparente com uma lupa e coloquei numa mesa, que eu chamo de mesa científica, onde as crianças são convidadas no seu tempo individual a observar o que está ali. Aí eu trago fichas, eu faço materiais que vão trazer mais ideias para eles sobre
aquele ser vivo, né? É um inseto. O inseto tem 6 patas ou tem 8 patas? Qual é a diferença dele para a aranha, né? Porque a aranha é o aracnídeo e o inseto tem 6 patas. A criança é o primeiro cientista que nós matamos a dar a resposta, ao dar a resposta para ela. A gente precisa ofertar instrumentos para ela fazer a descoberta, né? Então, sim, precisamos estudar mais, nos debruçar sobre a ciência do brincar e jogar. Deveriam ter disciplinas obrigatórias dentro do currículo da educação, das licenciaturas, de todas as áreas que interagem, né, com o desenvolvimento humano, seja psicologia também, sociologia, etc. Legal. É realmente muito importante essa relação do brincar e do jogar, e como está sendo apresentado aqui para a gente. E pelo meu relógio aqui, se de vocês estiver diferente, vocês me avisam que eu vou ficar muito feliz, mas nosso tempo já tá esgotando. Gostaria de continuar, confesso, por isso, se alguém tiver um relógio diferente, me avisa que a gente continua. Mas quero muito agradecer aí a participação do Glaucio, da Liana. Se vocês puderem, por favor, deixar algum contato de vocês, sobre o trabalho de vocês, para quem quiser conhecer mais. Confesso que eu recebi algumas informações, aí o Arnaldo passou algumas coisinhas para a gente interagir. Eu gostei muito do que eu vi, então deixe um contato de vocês ali no chat para o pessoal interagir com vocês, descobrir mais o trabalho de vocês, que realmente é um trabalho diferente no sentido da qualidade, realmente da abrangência aí. André, Oi. desculpa entrar aí, pessoal. Eu não sei se os professores podem. Muita gente aqui já vai ter que começar a ir para outras atividades, mas podem dar uma palavrinha final, cada professor. Seria muito bom, pelo menos 2 minutinhos aí. Por favor. E deixar os contatos, é isso aí. Obrigado, Isso. André, desculpa. Nada, que isso. Eu já coloquei meus contatos e as minhas redes, né? Que é @LianaPintutubelo, tanto no Instagram como no Face. Eu tenho o podcast Neuróbicos no Spotify, me sigam lá. E o canal no YouTube Humanidade Lúdica, se inscrevam e recebam sempre as notificações. Eu quero deixar uma última palavra aqui quanto à questão do jogo. O jogo é um dos recursos que se usa em terapêutica, em neuropsicologia, e o jogo é muito importante para desenvolver a reserva cognitiva, que é uma área de estudo recente, né, que é a capacidade que o cérebro tem de resistir às injúrias, né, às lesões, às deficiências e o que vai acontecendo ao longo da nossa vida. E também o jogo, ele estimula o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, a neurotrofina. Ela é responsável, ela ajuda na neuroplasticidade. Então, a gente está sempre recuperando as nossas células nervosas, nossas redes neurais, né? O organismo, ele é perfeito. A gente está sempre em reparação. Então, ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, fazer atividade física e jogar, você está no bom caminho para se livrar do alemão, né? Daquele alemão lá que incomoda muito hoje em dia, a maior incidência no velho, que é a demência do Alzheimer. Então, vamos cuidar do nosso cérebro para uma velhice saudável. Beijos lúdicos a todos e agradeço muito pela participação. Eu queria agradecer ao Arnaldo pelo convite para compor essa mesa virtual, ao André pela mediação. Coloquei aí no chat o meu e-mail e o link para Ciências e Cognição, que é uma ONG da qual eu sou presidente e a gente desenvolve diversos projetos e tem assim uma enormidade de ações relacionadas. O Ciências e Cognição desenvolve, por exemplo, o MIN, que é o Museu Itinerante de Neurociências, que agora vai ter que, com pandemia, vai ter que sofrer uma certa transformação, mas ir até colégios do Rio e Grande Rio, levando montando uma exposição com diversos elementos que puxavam pelo lúdico, tinham oficinas de exergames e atividades relacionadas ao lúdico. Normalmente abrimos em
em agosto, setembro, os editais, todas as ações gratuitas de inscrição da escola para receber a visita, mas agora está suspenso por causa da imprevisibilidade diante da Covid, mas, com certeza, nós vamos substituir por outras ações. Tem o trabalho que não só eu desenvolvo, mas todo o grupo de pesquisa ao qual eu participo no YouTube. Tem um canal do Ciências e Cognição também com palestras disponibilizadas, tem do professor Alfred envolvendo diversas partes, como arte, criatividade, neurociências e outras que vão dialogar com isso. A parte do museu, inclusive, nós temos alguns jogos como Simon Cérebro, que tem o app na Google Store, gratuito para download, para quem conhecia aquele jogo Simon, que apertava os 4 itens para exercitar a memória operacional, nós desenvolvemos um com formato de cérebro e tem uma quinta área, e dá o score para você acompanhar o quanto a sua memória operacional consegue avançar, que é uma ferramenta, por exemplo, para professores poderem utilizar para explicar a memória operacional para os alunos. Isso e uma série de outras coisas lá, capacete do cérebro e outros. Então, a partir do site principal, vocês conseguem chegar, inclusive, ao site de cada um dos projetos e conhecer até o trabalho que a gente desenvolve lá. Tá certo? E agradecer novamente a presença de todos aí. Agradeço a participação de vocês, e para quem ainda não entregou o ticket, depois se conseguir entrar lá no portal da Gencom e fazer o give do ticket, vai ajudar a gente aí. Então, obrigado a todo mundo aí pela atenção de vocês, obrigado novamente ao Glaucio e à Liana, e tenham todos aí uma boa tarde, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde.